lugar mesmo. Vamos orar pela pastora Mariana, pela palavra que o Senhor já ministrou ao seu coração. Ela só vai fazer o efeito poderoso se seu coração estiver aberto, se seu coração estiver disponível como uma terra fértil. Amém? Senhor, nós abençoamos, ó Deus, a pastora Mariana. Nós abençoamos, ó Deus, o seu coração, a sua mente, a sua boca, Senhor. Declaramos, sim, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor depositou, ó Pai, em seu coração, ó Deus, a tua palavra que é poderosa, Senhor, vai fazer, vai cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor determinou para essa noite. Usa, Senhor, a vida da pastora. Usa, Senhor Deus, tudo que ela tem, ó Deus, depositado diante de Ti, Senhor. Toda dedicação, Senhor, disciplina, obediência, tendo, ó Deus, ouvido atento, Senhor, a Tua voz. Que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra alcance corações, ó Deus. Alcance, ó Deus, as nossas terras, Senhor, terras sedentas, disponíveis, dispostas, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gabriel, o vídeo está preparado aí? Pode colocar pra gente, por favor. Isso aí. Então, a gente está aqui fazendo uma reunião, né, Caio? Com o Caio, a Bianca, a mãe dele, está aqui presente. E nós estamos conversando sobre o batismo, porque o Caio, ele quer se batizar. E aí nós marcamos essa reunião, né? Desde semana passada, né? A gente conseguiu fazer hoje essa reunião para a gente poder falar sobre esse momento do batismo, que é uma ordenança do Senhor Jesus. E o Caio decidiu se batizar. Não é isso, Caio? Quem foi que pediu para você se batizar? Conta pra gente. O próprio Deus. O Caio contou pra gente que Deus pediu para ele se batizar. E ele disse que, como ele já falou no início, né? Porque ele quer ter uma nova vida com Jesus. Não é isso, Caio? Então bate aqui, Caio. Ó, até o dia do batismo, e a gente vai mostrar para vocês esse dia glorioso na vida do Caio e da família dele. Combinado? Então tá. No dia 25 de junho, domingo que vem, vai ser o batismo dos nossos novos irmãos em Cristo. E dentre eles, o Caio também vai se batizar. E o Senhor faz como Ele quer. O Espírito Santo, ele não está dentro de uma caixinha como nós achamos que ele está. E a gente muitas vezes determina como deve ser e como vai ser. Primeiro a gente determina que uma pessoa autista seja primeiro curada, não é isso? Seja primeiro sarada e transformada, mas o Senhor, Ele tem falado com o Caio de uma forma linda, coisa que às vezes a gente não ouve a voz de Deus, e o Senhor falou com ele disse assim: cadê a mãe do Caio? Bianca, onde a Bianca está? Bianca, a Bianca falou que o Caio, né, em casa disse que queria se batizar, porque o Senhor falou com ele, o Senhor pediu para ele se batizar, porque o Senhor vai levá-lo para encontrar com o irmão. E aí a Bianca, né, falou comigo: pastor, ele falou isso, né, vê se pode. Eu falei: pois não despreze aquilo que o Senhor falou com o Caio, porque é dessa forma que o Senhor encontrou do Caio entender que o batismo é algo para a eternidade. O irmão dele está na eternidade, então Deus usou essa forma de falar com o Caio para dizer: olha, Caio, o batismo é para a salvação, o batismo é para a eternidade. E o Caio nos contando isso ali naquela entrevista, naquela reunião, eu falei: Caio, olha só, quando você se batizar, o que vai acontecer? Você vai mergulhar nas águas e ao se levantar, vai se levantar um novo Caio para uma nova vida. E quando eu falei isso, ele falou: é isso, é isso que Deus falou comigo. Então Deus já vem ministrando ao coração dele, falando com ele, dizendo: olha, você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. E a gente não pode de forma alguma bloquear aquilo que o Espírito Santo fala com as pessoas, com qualquer um que ele queira falar.
A gente não pode impedir do Espírito Santo agir da forma como Ele quer. De uma coisa eu sei, o Espírito Santo age, o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo, ele é fora da nossa caixinha. Ele quebra protocolos. Uma coisa que ele não faz é quebrar princípios da palavra, mas o Espírito Santo quebra protocolos. Assim como Jesus, ele não veio para quebrar a lei. Jesus veio, quebrou protocolos, mas ele não quebrou a lei em momento algum. A lei dizia que era para guardar e santificar o sábado. Jesus curou no sábado. E aí os fariseus vieram, doidos da vida, falar com Jesus. E naquela hora, Jesus, muito sabiamente, ele conseguiu se desvencilhar de uma forma mostrando: qual de vocês que tendo um animal que precisasse ser socorrido, vocês não o fariam? E Jesus ali demonstrou amor. Porque o amor de Deus, ele realmente é a lei perfeita. E naquele momento, toda a lei que era o aio para que as pessoas chegassem, era o tutor para que as pessoas encontrassem com Cristo, ela se deu ali em Jesus, e Jesus cumpriu toda a lei. E por isso Jesus falou na cruz do Calvário: está consumado. E a partir de então nós vivemos no período da graça. Lembrando que isso não nos dá o direito de quebrar princípios da palavra, não é verdade? De viver de qualquer forma, mas pelo contrário, a liberdade que temos em Jesus, a proposta de Jesus para nós, nos dá essa liberdade de vivermos nele, sem que estejamos presos à lei, mas sim à graça, porque nós obedecemos a ele, porque o amamos, porque nós fazemos a sua vontade, porque o amamos, e isso é maior que a lei. É essa graça, essa liberdade que nós temos em Jesus, é esse sair fora da caixinha que Jesus veio propor para todos nós. E no momento que Jesus propôs tantas coisas, Jesus propôs quebrar tantos paradigmas, que num determinado momento Jesus olhou para uma terra que estava ali diante dele. Ele cuspiu. Ele fez uma laminha, um lodo. Eu queria um homem aqui para representar aquele cego de nascença. Alguém pode vir aqui? Vira para cá, Davi. Para cá, para mim. E Jesus olhou para aquele cego de nascença e pegou aquele lodo e passou nos seus olhos. Não vou passar com respeito, tá bom? Jesus passou aquele lodo cheio de saliva, passou nos olhos daquele cego, e naquele momento aquele cego voltou a ver. Obrigada, Davi. Num outro momento, Jesus estava diante de um surdo. Ele olhou para aquele surdo e ele colocou os seus dedos na orelha, nos ouvidos daquele surdo voltou a ouvir. Mas ainda precisava de mais uma obra, porque quem é surdo desde nascença, ele nunca ouviu, então ele também tem a dificuldade da fala, né? Por mais que ele não seja mudo, mas porque ele tem a dificuldade da fala. E aí Jesus faz isso aqui. Vem cá, meu irmão.
a sua língua. Nojento, não é, gente? Mas foi dessa forma que Jesus, saindo da caixinha e guiado pelo Espírito Santo, curou aquele surdo, e aquele surdo também pôde falar. Obrigada, querido. Se quiser, ela lava a boca. Depois eu desinfeto o microfone para vocês usarem de volta, tá bom? Mas entende? É nojento, não é? É porque a gente lê a palavra e às vezes a gente só passa pela letra. Mas quando a gente se depara com a realidade, Jesus saiu da caixinha. Porque Jesus curou outras pessoas simplesmente dizendo assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Com outros ele teve longas conversas, mas com outros ele cuspiu no chão e passou aquele lodo nos olhos, cuspiu nas mãos e passou aquela saliva na língua daquele surdo. Da mesma forma nós vemos em Atos capítulo 10, pode colocar ali, Gabriel. Atos capítulo 10 fala sobre a história de Cornélio, um homem temente a Deus que fazia as suas esmolas, suas orações e suas esmolas diante do Senhor, e as suas esmolas subiram diante de Deus. E no capítulo 10 fala sobre um pouco sobre a história desse homem. Diz assim, versículo 1: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio! Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda da memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens de Cornélio que Cornélio tinha enviado, encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite.
No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia e no dia seguinte Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam porque vocês mandaram me buscar. E aí Cornélio começou a explicar para Pedro tudo o que havia acontecido. Eu vou adiantando aqui. Os gentios, então, naquele momento, começam a ouvir Pedro falar na casa de Cornélio. Todos aqui entendem, né? Gentios, aqueles que não eram judeus, ok? E durante essa conversa, olha o que acontece. Enquanto Pedro ainda falava, versículo 44. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanharam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Olha que história maravilhosa. Mais uma vez, Pedro, impelido pelo Espírito Santo. Por quem, queridos? Pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo, quebrando protocolos. Aqui Pedro estava quebrando princípios, queridos? Não, Deus não estava quebrando princípios. Segundo a religião, sim. Mas segundo o Senhor, não. Porque Deus já havia anunciado lá no Antigo Testamento a salvação dos gentios. Pode ver lá em Isaías, que é um livro messiânico, fala o tempo todo sobre Jesus e anuncia também a salvação aos gentios. Mas o que acontecia na época? Fariseus, saduceus e toda aquela galera, vamos dizer assim para ficar mais suave, ou raça de víboras, como Jesus dizia, eles queriam impedir a liberdade do Espírito Santo através de regras, através de doutrinas que eles mesmos se impuseram, sem observar também as Escrituras, porque a Bíblia no Antigo Testamento, como eu acabei de dizer, ela já apontava para a salvação dos gentios. E quando essa visão chegou para Pedro, e ali naquele lençol havia todo tipo, de alimentos impuros, o que aconteceu? Pedro, ele não. O Senhor falou: mata e come. Ele: não posso comer coisa impura. Mata e come. Não posso. Por 3 vezes, subitamente o lençol voltou, a visão desapareceu, porque Pedro ainda estava preso dentro de uma caixinha. Acontece que o chamado que Deus deu a Pedro, ele acabou não cumprindo por conta dessa caixinha. Quem é que assume os gentios? Quem é que lembra? Apóstolo Paulo. Alguém que subiu ao terceiro céus e teve uma visão bem ampla de tudo. Foi alguém que assumiu os gentios e levou então a pregação do evangelho até os gentios. Nesse momento aqui, Pedro ainda vai em casa de Cornélio, mas ainda dentro da caixinha, ele acabou não assumindo esse chamado com os gentios, e o apóstolo Paulo então se levanta para assumir.
Ai de nós, gentios, que não somos judeus de sangue. Ai de nós, se não tivesse sido o Senhor, através do apóstolo Paulo, para realmente quebrar paradigmas e quebrar protocolos, para nos alcançar hoje, nós que estamos aqui, porque senão nós não teríamos direito à herança, se ainda estivéssemos presos dentro da caixinha. Glória a Deus por Jesus Cristo, que veio e quebrou todo o protocolo, e através de Jesus Cristo, que disse: está consumado, Ele nos permitiu chegar perto de Deus, e hoje nós temos livre acesso a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, e nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Nós podemos estar perto de Deus, porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. E nesse momento, essa família gentia batizada com o Espírito Santo, eles não eram nem batizados nas águas. Já começa aí, né? Aí Pedro foi convencido: se eles são batizados com o Espírito Santo, quem é que pode impedi-los de serem batizados? Se eles já receberam o Espírito, o que os impede de serem batizados nas águas? Então, essa família é batizada nas águas, uma família que estava destituída, segundo o protocolo da época, destituída de poder comer à mesa do banquete do Pai Celestial, porque eles não eram judeus de sangue. Mas o Senhor os faz judeus pela fé. Todos nós que estamos aqui temos a mesma promessa que Deus deu a Abraão, nós temos pela fé, amém? As promessas que o Senhor liberou na vida de Abraão, nós temos, porque nós pela fé somos judeus em Cristo Jesus. E nós temos as mesmas promessas. Agora olha que interessante. Da mesma forma que o Espírito Santo impeliu Pedro a ir até a casa de Cornélio, Atos capítulo 16. Eu estou falando aqui de histórias meio desconexas, mas só para você entender quais são as variadas formas que o Espírito Santo age. Atos capítulo 16, passa um pouquinho a sua Bíblia aí. Diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida, o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Olha só, que parece meio controverso, né? Uma hora Pedro é enviado aos gentios. E nós vemos na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala sobre a circuncisão. Os gentios não são obrigados a se circuncidar, porque agora a circuncisão é no nosso coração. Mas nesse momento aqui, Paulo, ele circuncida Timóteo, porque eles iam passar em determinados lugares onde eram judeus, e para que ele não fosse rejeitado, então Timóteo vai circuncidado, porque como ele era filho de grego, não era filho de judeu, Timóteo não havia sido circuncidado. Até aqui todo mundo acompanhou? Paulo então faz isso com Timóteo, porque foi uma estratégia usada para alcançar os judeus. Percebe que é tudo meio fora da caixinha? E aí a gente lê e pensa assim, parece meio contraditório, não é verdade? Uma hora Pedro precisa sair da caixinha para alcançar os gentios. Uma hora um que é gentio precisa entrar dentro da caixinha, ser circuncidado para alcançar os judeus. E continuando, em toda cidade, versículo 4, por onde passavam, instruía os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia,
pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Aí a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí na hora que o apóstolo Paulo e Silas estavam viajando para pregar o evangelho, o Espírito Santo os impede de pregar a palavra na província da Ásia. Aí dá um nó na nossa cabeça, não é? Continuando, versículo 7. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E aí eles vão continuando aqui nessa segunda viagem missionária, que eu não vou ler toda, não quero me deter nos detalhes. Eu só quero que você preste atenção nas variadas formas que o Espírito Santo age no meio do povo dele. Aquilo que é certo pode não ser naquele momento que o Espírito Santo nos direciona a agir de uma outra forma. Paulo ia pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Pedro não queria ir aos gentios porque ele estava dentro de uma caixinha, mas chegou uma hora que um gentio, como Timóteo, não era filho de judeu, precisou ser circuncidado para alcançar os judeus. Jesus, ao curar um cego de nascença, ele cospe no chão, faz uma lama e passa aquele negócio nojento no olho do cego e o cego volta a ver. Um surdo, Jesus coloca as mãos ali e o surdo passa a ouvir. Mas para que ele pudesse falar, Jesus cospe na mão e encosta aquela saliva na língua daquele surdo. Entende? Tem umas coisas que não tem lógica. Mas nenhuma dessas coisas estava quebrando princípios. Elas só estavam quebrando protocolo. Porque o Espírito Santo não está preso na forma e no nosso jeito de agir. A gente acha que a gente detém o jeito, a forma e o controle das coisas, mas o Espírito Santo tem a forma dele de trabalhar e de agir. Eu, no final do ano passado, me inscrevi para um curso e eu consegui entrar nesse curso esse ano. Consegui a minha vaga. E estudando nesse curso, eu sei que Deus abriu essa porta para mim. Tenho certeza disso. Porque Ele abriu exatamente na hora que eu podia entrar. Porque se eu tivesse entrado um mês antes, que quando tinham começado as aulas, eu não daria conta alguma naquele mês de tantas coisas que aconteceram na nossa vida familiar. Eu não daria conta de fazer aquele curso. Então Deus me poupou. Eu pensei, poxa, eu não entrei, Senhor, eu queria tanto. Mas aí Deus me poupou, eu fiquei como primeira suplente. Então é a primeira da reserva. A próxima pessoa que entrasse seria eu. E um mês depois eu consegui entrar nesse curso. E estou eu estudando. Só que algumas coisas começaram a me incomodar. Porque algumas coisas não batiam com os meus princípios. E como eu precisava treinar diariamente, algumas canções não estavam dentro daquilo que eu acredito, do que eu creio e do entendimento espiritual que eu tenho a respeito da música. A música para mim não é só arte, a música é espiritual. E eu fiquei tentando ali, eu falei, o Senhor abriu essa porta para mim, então aquilo entrou em contradição. Se o Senhor abriu essa porta, então eu vou lutar para permanecer, só que ficou inviável. E eu fui um dia para o curso e falei, vou trancar a minha matrícula, porque não está dando, não bate com os meus princípios. E eu fui para trancar a matrícula, e quando cheguei lá, conversei, eu queria conversar com o professor antes, conversei com ele. E antes de conversar,
o Espírito Santo me falou assim, pede, às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo me iluminou a minha mente e falou assim, pede para você ficar só na aula de teoria. Eu pensei, como que eu vou fazer isso se o curso é uma coisa só e eu preciso estar nas outras aulas? E aí eu pedi para ficar só na aula de teoria. E aí o professor falou assim, olha, conversa com o diretor. E eu fui conversar com o diretor, só para passar rapidamente, né? Tem outros detalhes. Mas na hora que eu fui conversar com o diretor falou assim para mim, não, a gente não vai te perder, você vai permanecer aqui. E ele me remanejou de uma forma que hoje eu estou podendo fazer o curso, eu estou fazendo só aula de teoria, ele me remanejou para uma outra classe, onde eu poderia então cumprir o objetivo que eu entrei no curso, que é a música cristã, que é a minha essência, que é o que eu acredito. E me remanejou de uma forma que eu pude permanecer. Eu fui para uma outra classe, semestre que vem estou indo para uma outra classe, onde eu vou ter uma professora cristã, dentro de um curso secular. Esse curso é gratuito, eu não pago. O Senhor me colocou lá dentro, eu tenho certeza disso. Mas naquele momento eu pensei, Senhor, o Senhor me colocou aqui agora, eu vou ter que sair, mas eu precisei dizer não. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele age da forma como Ele quer. Às vezes a gente tenta colocar o Senhor dentro da caixinha, a gente fala, mas o Senhor me colocou aqui agora. É tão contraditório as coisas, às vezes, no reino de Deus. É tão contraditório com aquilo que Deus faz. Daqui a pouco eu tenho que dizer não, mas como é que é isso? E o Senhor me mostrou, eu estou no controle de todas as coisas. Você quer me colocar dentro de uma caixinha, mas eu movo da forma como eu quero. Eu faço da forma como eu quero. E Ele fez algo que eu imaginei que não poderia acontecer. E o Senhor me manteve lá naquele curso. Eu estou seguindo, em nome de Jesus vou me formar. Mas é da forma como Ele quer. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Se Ele disser agora para você, olha, acabou. Você precisa deixar isso que está quebrando princípios. Entende? Você precisa deixar. Ou você vai precisar avançar naquilo que não está quebrando princípios, mas que é para quebrar um protocolo. E você vai precisar fazer. Porque o Espírito Santo não está preso à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir e à nossa forma de fazer. O Espírito Santo é alguém, Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente uma força, uma manifestação que acontece aqui no meio da igreja. O Espírito Santo é alguém e Ele tem vontade, Ele tem desejo, Ele tem projetos para mim e para você. E se Ele disser para você, faça isso, e de repente você olha e fala assim, meu Deus, como que eu vou realizar tal coisa? Já viu quando você de repente está na rua, o Espírito Santo fala para você, fala para aquela pessoa isso e aquilo, você fica assim, mas é agora? Eu nem conheço aquela pessoa, como que eu vou falar isso para ela? Isso acontece demais comigo. Esses dias, aliás, já tem alguns meses, eu e meu esposo, a gente estava num restaurante ali na estrada de Campos Novos. E estou eu almoçando, o Espírito Santo está falando comigo, fala isso para aquela senhora que está ali naquela mesa, fala isso. Eu falei, Senhor, mas e agora, né? Todo mundo aqui já passou por isso, né? Quem ouve a voz do Espírito Santo já passou. E eu falei, mas e agora, Senhor, eu vou falar isso para ela? E aí deixei, fiquei protelando. Meu esposo foi pagar a conta. Amém, maridos? Pagando a conta. Foi pagar a conta, eu estou ali esperando. Estou ali até quase o momento de botar o pé para fora no restaurante e falar, não dá, eu tenho que voltar para falar. Eu falei, me espera só um minutinho que eu preciso dar uma palavra para essa senhora que está ali. Aí eu fui dar a palavra para ela. Eu chamei ela, falei, e dei uma palavra específica. E aí ela pediu, por favor, salve meu contato aí e fala comigo depois. Eu salvei, entrei em contato com ela. É uma irmã que mora lá no Morro dos Milagres, lá em São Pedro Aldeia. E daí entrei em contato com ela. Esses dias ela me mandou uma mensagem, falou, lembra aquela palavra que você me deu?
pois aconteceu isso, aquilo, né? Como você já havia falado. Essa senhora que estava com ela também naquele dia sofreu um acidente, e aquela palavra que você me deu está sustentando e fortalecendo esse momento. Eu nem te contei isso, né? Então é sair da caixinha, porque aqui no meio da igreja, queridos, é muito fácil. Você conhece a pessoa que está ali, você traz uma palavra, não é verdade? Você vai arguir a pessoa e de repente vai liberar uma palavra. Mas sair da caixinha fala da gente ouvir a voz do Espírito Santo e de repente fazer coisas que a gente pensa assim, mas será? Jesus fez isso várias vezes. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Já estou terminando, vou pedir para o Ministério de Louvor se encaminhar para cá, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Antes da gente ler esse texto, deixa aí separado, aberto. Eu me lembrei daquele texto quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. A mulher já não era contada nos censos naquela época. Fala assim, tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não é assim que a gente lê na Bíblia, né? Tinha 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças. Então é sempre um número maior que a gente lê, porque as mulheres não eram contadas nem as crianças. Tudo bem, né? Talvez fosse até para facilitar o censo, né? Imagina, né? Contar todo mundo ia dar maior trabalho, né? Tudo ali na mão. Mas também tinham outras situações da época que faziam com que a mulher não fosse levada muito em consideração. Uma delas interessante é que para a ressurreição de Jesus, quem viu e foi contar foram as mulheres. E não se levava muito em conta o que as mulheres falavam. E nesse texto aqui, João capítulo 4, fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. Não era comum que as mulheres fossem valorizadas, mas Jesus senta para conversar com aquela mulher e dá toda a atenção. E ali Jesus revela toda a vida daquela mulher. Com compaixão, com amor, Jesus valoriza aquela mulher. Jesus não estava quebrando princípios. Jesus estava quebrando protocolos. Protocolo humano, de maldade. Um protocolo que desvalorizava as mulheres. Porque desde o início, Deus nunca foi um Deus mal com as mulheres. Tem muita gente hoje que quer dizer que a Bíblia é machista, que Deus é machista. A Bíblia aponta desde o início o cuidado de Deus com as mulheres. Desde a criação da mulher, Deus aprontou tudo. Adão, e por último Deus fez a mulher depois que já estava tudo pronto, tudo excelente. Deus cria a mulher e coloca lá no Jardim do Éden ao lado de Adão. Tem gente que pode olhar e achar, mas a mulher foi criada por último. Não. Deus criou todas as coisas e valorizou tanto a mulher que quando nós chegamos já estava tudo prontinho para a gente. Olha que coisa linda. Mas à época, as mulheres eram desvalorizadas por conta de um protocolo humano. E Jesus quebra esse protocolo e se senta com aquela mulher samaritana. Uma mulher que já tinha tido 5 homens, e aquele 6º homem com quem ela estava não era nem o marido dela. Mulher desvalorizada, pecadora, adúltera, que aquele homem não era nem o marido dela. Mas Jesus quebra esse protocolo e vai até essa mulher. E isso se torna loucura
para os fariseus de plantão daquela época. Quantas vezes a gente tem se comportado como fariseus na casa do Senhor? Porque a gente cria protocolos, doutrinas humanas que nos impedem de agir na ação do Espírito Santo. Hoje tem se falado tanto de inclusão. E aí nós vemos o Caio, que vai se batizar semana que vem. Estava lá dentro ajudando na igreja de criança a preparar o lanche, não é isso, Breno? Ele fica por aí, ó. Acho que está ali atrás. Está ele por aí, fica ajudando. Incluso no reino de Deus, porque nós resolvemos quebrar protocolos, mas não quebramos princípios, e deixamos isso bem claro. Porque aí o que diz o mundo, por conta de uma igreja inclusiva, que você precisa incluir os homossexuais, lésbicas na igreja e deixá-los como eles estão. Mas se nós não fazemos isso, nós estamos quebrando princípios. Se nós os deixamos como eles estão, que eles sejam incluídos sim no nosso meio, amém, igreja? Amém. Que eles sejam recebidos sim, amém, igreja? Amém. Jesus recebeu prostitutas, Jesus recebeu ladrões, mas Jesus falou para eles, olhou para eles e falou: vai, não peques mais. Esse protocolo nós devemos quebrar, de receber pessoas que Deus ama e Deus quer transformar e não deixar como estão. Entende a diferença? De quebrar protocolos e quebrar princípios. O Espírito Santo não nos impele a quebrar princípios, ele nos impele a quebrar protocolos. Que venham toda sorte de pessoas para que sejam transformadas pelo poder de Deus neste lugar. E que o Espírito Santo te use para você sair de um padrão, para você sair de um paradigma imposto pelo homem, e que você possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar pessoas que precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo. E para entender também a hora que o Espírito Santo vai te dizer assim: ei, tá bom até aqui, daqui você não passa. Você vai por aqui, mas por aqui você não vai agora. Mas Senhor, eu vou pregar o Evangelho. Ok, mas você vai pregar o Evangelho aqui. Aqui hoje não. Porque existem padrões de Deus que nós precisamos alcançar, ouvindo o Espírito Santo. Quantas vezes, ou aliás, quantas não, algumas poucas vezes, porque eu ainda estou aprendendo isso, mas algumas poucas vezes eu tenho aprendido a ir somente em lugares onde o Espírito Santo me envia. Ir em lugares onde eu sei que Deus está trabalhando e que Ele me diz: ali você pode ir, aqui você não vai, porque sou eu que estou trabalhando. Se você for, você vai atrapalhar meu trabalho. E a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Quantos aqui desejam a sensibilidade para navegar no oceano do Espírito e ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós possamos sair de um formato que nós mesmos criamos, e nós queremos impor para Deus a forma dele agir, a forma dele falar, a forma dele conduzir, e dizemos: mas Senhor, o Senhor me colocou aqui, o Senhor abriu essa porta desse curso para mim, Senhor, mas eu precisava ser firme para não quebrar princípios.
E sendo firme ao não quebrar princípios, o Espírito Santo agiu por meu intermédio e me trouxe aquilo que eu precisava. Você que deseja, querido, ouvir a voz do Espírito Santo e agir mais segundo a vontade de Deus, se levante do seu lugar nesta hora e peça isso ao Senhor. Peça isso ao Espírito Santo nesta hora. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda a ouvir a tua voz, a ouvir a tua voz e a ser impelido por ti. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, assim como ele fez com a mulher samaritana. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, Ele te compreendeu, Ele te chama nessa noite para uma transformação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Aquilo que o Espírito Santo está te impelindo a fazer, que haja liberdade nesta hora. Era baixeira, era baixeira, era baixeira, era Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e o Senhor vos guarde, que
Senhor derrama sobre ti a bênção, as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, e que mais do Espírito seja sobre ti, em nome de Jesus, por onde quer que fores, amém? Deus te abençoe, você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos e séculos.